Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado, sempre o mais próximo do microfone, mas André Lazzaroni, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 65ª sessão ordinária, que iniciada às 15 horas, encerrou-se às 17h30. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 652/2015, autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei 4.510, de 13 de janeiro de 2005, para dispor sobre a isenção do pagamento de tarifas nos serviços de transporte intermunicipal para gestantes que necessitem de tratamento em outro município, na forma em que menciona. Pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Constitucionalidade, Saúde, favorável. De Transporte, contrário. Defesa dos Direitos da Mulher, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputados Luiz Paulo, enfermeira Rejane, Marcelo Simão, enfermeira Rejane, Milton Rangel. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nesse como estão aprovados em primeira, retornam em segunda discussão. Projeto de lei 967/2015, de autoria do deputado Zaqueu Teixeira, que cria o Programa de Preservação, Revitalização, Tombamento, Desapropriações dos campos de futebol de várzea no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, Esporte, Lazer, favorável. De Cultura, favorável. De Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável. De Política Urbana, Habitação, Assuntos Fundiários, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo Chiquinho da Mangueira, Conte Bittencourt, Anderson Nogueira, Gustavo Tutuca e Luiz Paulo. Em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão. Tem uma emenda ao projeto. Quem foi que fez a emenda, deputado? Pessoal. Não é não? Espera aí. Não, vão retirar, não tem problema. Não, está Segue tranquilo, adiante. sem problema. É o direito do parlamentar fazer emenda. Não. Sem problema. Tranquilo. Acho que a gente tem sempre o entendimento de... Então, o projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Presidente, pela ordem aqui, o pessoal aceitou retirar a emenda. Um minutinho só, presidente. Senhor presidente, a gente retira a emenda. Está retirando a emenda? Então a presidência chama os trabalhos à ordem. E em votação, os senhores que aprovam nesse como estão aprovados em primeira discussão, retorna em segunda. Anuncio projeto de lei 2304/2016, de autoria do deputado Fábio Silva, que dispõe sobre a ampliação da operação Segurança Presente e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Condicionalidade, Segurança Pública e Assunto de Polícia, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputado Rafael Pisciani, Iranildo Campos e Luiz Paulo. Em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, encerra a discussão em votação. A presidência chama os trabalhos à ordem. O projeto recebeu 2 emendas, retorna às comissões. Em discussão única, projeto de resolução 768/2018, de autoria do deputado Cristino Áureo, concede medalha Tiradentes e seu respectivo diploma à senhora Carla Cristina Fernandes Pinheiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável. Relator, deputado Dica. Em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nessa questão, aprovado, vai à promulgação. O Mink também tem falado isso.
Projeto de resolução 770/2018, de autoria do deputado Cristino Áureo e Gustavo Tutu, que concede medalha Tiradentes e seu respectivo diploma ao senhor Gustavo de Oliveira Barbosa. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Dica. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai à promulgação. Projeto de resolução 771/2018, de autoria do deputado Rosenberg Reis, consegue medalha Tiradentes e respectivo diploma ao excelentíssimo senhor Marco Antônio Ribeiro da Silva, segundo sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Dica. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à promulgação. Senhor presidente, consignar abstenção no projeto de resolução 770 ao senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, foi secretário de Fazenda e Planejamento do Estado, presidente do Rio Previdência de 2010 a 2016, portanto, eu prefiro me abster por conta da crise que o Estado viveu, justamente por conta do Rio Previdência. Abstenção. Deputado Wagner Montes, também abstenção. Presidente, pela ordem, é só para justificar o deputado Coronel Jairo está numa atividade parlamentar externa e apenas por isso não está nesse momento no plenário. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Quero que Odé Carneiro. deixar claro o microfone, eu tive sempre diálogos muito respeitosos com Gustavo Barbosa quando era secretário de Fazenda. Várias vezes o abordei sobre vários temas da economia do Estado, sempre me atendeu de maneira muito respeitosa, mas ainda assim eu queria, em relação a esse projeto de resolução, deixar consignada a minha abstenção. Deputado Flávio Serafim. Abstenção minha do deputado Eliomar. Eliomar, abstenção. Flávio Serafim, abstenção. Anuncio o projeto de resolução 772/2018, de autoria da deputada Daniele Guerreiro. Concede medalha Tiradentes ao subtenente da PM, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Anderson Coelho Ribeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 774/2018, de autoria do deputado Renato Cozzolino. Concede medalha Tiradentes e seu respectivo diploma ao tenente-coronel Augusto Eduardo Moreira Valentim, comandante do 34º Batalhão da Polícia Militar, Magé. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator deputado Dica. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Projeto de resolução 775/2018, de autoria do deputado Renato Cozzolino, concede medalha Tiradentes e seu respectivo diploma ao atleta Marco Aurélio de Oliveira, mais conhecido como Marcão, jogador de futebol brasileiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Dica. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam essa comissão, aprovado, vai à promulgação. Indicação legislativa 277/2018, de autoria do deputado André Ciliano, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Luiz Fernando Pezão, envio da mensagem expondo sobre a prorrogação das cotas raciais. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável, relator deputado Marcos Abraão. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Essa indicação eu fiz e remeti para o secretário da Casa Civil e na outra semana ele mandou projeto de cota. Indicação legislativa 278/2018, de autoria do deputado Carlos Mink, que solicita ao Poder Judiciário a criação do Juizado Especial de Crimes, Preconceito e Discriminações, observando os preceitos do artigo 2º da Constituição Federal. Parecer da Comissão de Normas Internas, parecer da Comissão de Indicação Legislativa, favorável. Relator deputado Marcos Abraão. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à publicação. Indicação legislativa de autoria da deputada Zeidan Lula, que indica ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza, o envio de mensagem expondo sobre a inclusão do município de Nova Friburgo, projeto de trens turísticos. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa, favorável, relator deputado Marcos Abraão. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 1689/2012, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que cria o programa Lições de Primeiros Socorros na rede escolar em todo o Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. De Educação, favorável. De Saúde, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável.
Novo parecer às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável às emendas número 2, 3, 4, 5, 6 e 7, contrário às emendas de número 1 e 8. Relatores, deputados Inês Pandelotti, eu, Carlos, Lucinha, Milton Angel, Carlos Min. Pendendo de parecer das comissões de Educação, Saúde, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Pela Comissão de Educação, deputado André Lazzaroni. Presidente, enquanto o deputado André Lazzaroni se prepara para dar o parecer pela Comissão de Educação, Vossa Excelência me permite fazer um registro na área da educação? Por favor. Está aqui presente a professora Tânia, pró-reitora de graduação da UERJ, com quem tive a oportunidade de ir no gabinete do deputado Wanderson Nogueira, dialogar sobre uma emenda de nossa autoria a respeito do projeto de cotas que trata da inclusão dos refugiados. E, neste campo, a UERJ tem um grupo de estudo avançado, trabalhando na questão dos refugiados, que trabalha com a possibilidade de um vestibular diferenciado para os refugiados, atendendo às suas demandas, a partir da sua preparação para a inclusão no processo, com cursos de língua portuguesa e todo um tratamento diferenciado que a questão requer. A partir daí, avançamos no diálogo, haveremos de apresentar, junto com o deputado Wanderson Nogueira, um projeto de lei específico para a questão dos refugiados e, desde já, quero registrar o meu pedido de retirada da emenda ao projeto, a fim de facilitar a sua tramitação, entendendo que o objetivo da emenda foi alcançado com o debate colocado e com o avanço na instituição do tema. Então, faço esse registro e agradeço a professora Tânia em sua disponibilidade em vir aqui e fazer esse debate conosco. Parabéns pelo trabalho. Deputado André Lazzaroni, parecer pela CCJ ao PL 1689-2012. Não só para agradecer ao deputado Jânio por toda a deferência, a atitude. O deputado Jânio batalha pela causa dos refugiados. Sei que o deputado André Ciliano também tem projetos relativos a essa matéria. E essa casa vai precisar, em breve, se debruçar sobre a questão daqueles que estão em situação de refúgio, mas não estão exatamente refugiados. Obrigado, deputado Jânio. Obrigado à professora Tânia, a todos os amigos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Favorável, senhor presidente, parecer favorável à emenda 5 e 6, favorável com subemenda à emenda 8, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 3 e 4, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Concluído por substitutivo. Vai ter uma votação ainda de uma emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Ok. Deputado Fábio Silva. Deputado Dr. Deodalto. Deputada Daniele Guerreiro, pela Comissão de Saúde. Presidente, favorável com parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, favorável ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Com os pareceres emitidos. Mas é porque nós vamos emendar o substitutivo, porque tem. E aí depois a gente. Vamos no substitutivo, certo ou não? Então, em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam nesse estão aprovados. Em votação, o substitutivo emendado. Senhores que aprovam nesse estão aprovado. Em primeira, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei 2589/2017, de autoria do deputado Flávio Serafim, que dispõe sobre o estabelecimento do processo consultivo para a indicação da presidente da Fundação Apoio Escola Faetec. Eu quero chamar a atenção dos senhores deputados. Senhores deputados, porque, assim como a questão do projeto das cotas,
tinha um acordo para se levar a audiências públicas. E, respeitando o acordo, eu retirei o projeto de pauta na última terça-feira. Está presente o autor do projeto, o deputado Flávio Serafini, que ontem, em uma conversa comigo, falava sobre esse projeto. Eu falei que tinha uma questão de um acordo de audiência pública. Feito em Que eu plenário. pedi a ele que entrasse em contato com o deputado Conte. Então, eu queria ouvir o deputado Flávio Serafini e depois vamos falar. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar os estudantes, professores, funcionários da FAETEC que estão aqui presentes, lutando pela sua instituição. Queremos uma FAETEC mais democrática, uma FAETEC mais forte, uma FAETEC ainda mais importante para o Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, o projeto de lei 2589 de 2017, ele é fruto de debates envolvendo profissionais, estudantes, professores da FAETEC. Rascunhamos juntos essa primeira proposta e apresentamos há mais de um ano, ocasião em que também solicitamos a realização de audiências públicas na Comissão de Educação sobre esse tema. Infelizmente, não aconteceram essas audiências públicas. E esse ano, a gente pediu a inclusão em pauta desse projeto. Ele já esteve em pauta 3 vezes. Em 2 ocasiões, ele não pôde ser apreciado porque a pauta caiu diante de pedido de verificação de quórum. Da última vez, na semana retrasada, o projeto entrou em pauta para receber parecer das comissões. O deputado Conte Bittencourt, presidente da Comissão de Educação, levantou que achava que esse era um tema que demandaria mais debates e audiências públicas. E aí encaminhou um parecer favorável ao projeto, com o entendimento de que ele não voltaria à pauta antes de uma audiência pública para poder apreciar, inclusive, as emendas. Quando foi divulgada a pauta desta semana, o projeto havia retornado. Vossa Excelência tem colocado projetos de vários deputados e colocou esse projeto como um projeto da minha autoria, sem que eu houvesse solicitado nada especificamente para que esse projeto acontecesse, porque a minha solicitação, há mais de um ano, é para que a Comissão de Educação possa realizar essa audiência pública. Eu deixei para conversar com o deputado Conte Bittencourt no plenário. O deputado Conte Bittencourt está de licença essa semana, foi para o município de Campos na segunda-feira, para uma audiência pública da Comissão de Educação, e permaneceu no município de Campos. Ontem, eu procurei Vossa Excelência para falar que tinha recebido telefonemas de lideranças da FAETEC para saber se o projeto realmente ficaria em pauta, e eu remeti a Vossa Excelência resgatando esse acordo que havia sido fechado com o deputado Conte Bittencourt para ver se retirávamos o projeto de pauta. Vossa Excelência me aconselhou a, antes de retirar de pauta, ligar para o deputado Conte Bittencourt para ver se a gente conseguia chegar a um entendimento. Eu liguei para o deputado Conte Bittencourt, perguntei se ele viria e coloquei a situação. Ele me disse: não estarei aí e podem ver o que vão fazer. Entendi que desse podem ver o que vão fazer era de que a gente poderia dar andamento ao projeto e na segunda votação, porque o projeto não está em regime de urgência, a gente emendar. Então coloquei isso para ele no telefone. Falei: então, deputado, a gente vai dar encaminhamento ao projeto e antes dele voltar à pauta para receber emendas em segunda discussão, a gente realiza uma audiência pública e, com toda a calma que esse projeto requer, a gente vê o nível de entendimento que a gente consegue alcançar. Essa foi a conversa. Desliguei o telefone, falei com Vossa Excelência, que tinha conversado com ele, a gente manteria a pauta, e falei com as lideranças da FAETEC que podiam manter a mobilização, porque o projeto ainda estava em primeira votação e a gente ia dar esse passo. Qual é a minha preocupação? São várias. Uma delas é que a comunidade da FAETEC está se mobilizando porque sabe como é importante para a FAETEC institucionalmente
ela se tornar uma instituição mais democrática, que a sua comunidade possa participar do seu planejamento institucional. É assim nas universidades, é assim no Pedro II, é assim no IFRJ, é assim no Cefet, é assim em várias instituições de ensino médio e de ensino superior, com características semelhantes à do sistema FATEC. Qual é a minha outra preocupação? A minha outra preocupação é que essa proposta ela só pode ser votada numa versão definitiva quando a gente avançar para um acordo definitivo. Temos consciência sobre isso. Assim como o projeto da eleição direta para diretor de escola só avançou porque a gente chegou a um acordo definitivo concluir, por favor, com a SEDUC, com o secretário de Educação na época, com o aval do governador, para que a gente tivesse um entendimento de que seria bom para as escolas voltarmos a ter processo consultivo para as escolas. E o que a gente está buscando é avançar na construção desse acordo para que a gente possa ter o processo consultivo para a presidência da FATEC, para que a gente possa ter a comunidade participando. Então, o apelo que eu faço aos deputados, e tenho ligado seguidamente para o deputado Conte Bittencourt, para desfazer esse desentendimento, é que a gente avance com esse projeto, sem nenhuma emenda, e que a gente não volte com ele para a pauta, sem uma segunda votação. Eu quero reiterar, não tem pedido meu de inclusão em pauta, não fui eu que solicitei, eu só não pedi a retirada de pauta antes, avisando a comunidade da FATEC que não estaria em pauta, porque a gente teve essa costura ontem, que eu entendi que legitimava a continuidade desse projeto. Eu acho que a comunidade da FATEC, que há mais de um ano está mobilizada, redigiu esse projeto, já veio aqui nessa galeria por mais de 3 vezes, merece que esse projeto avance. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. A presidência pede atenção das galerias, possa dar continuidade aos trabalhos aqui no plenário. Desculpa, deputado, só podia me dirigir às galerias. Eu queria destacar que a gente está tentando Deputado caminhar Flávio, para um acordo. Nós vamos tentar o acordo, mas Vossa Excelência usou bastante tempo. Deixa, por favor, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, seguramente o deputado Flávio Serafini era ainda muito jovem, não há de lembrar. Mas a FATEC nasce no governo Marcelo Alencar, 9598, uma criação da professora Nilda Teves, professora também da UERJ, com o nome de SEI, Centro de Educação Integrada, e transforma a antiga Escola 15 em Quintino no primeiro SEI, que é o embrião da FATEC. E assim nasceu a FATEC. Depois foi para o bairro de Matadouro, depois de Santa Cruz. Depois para a escola Adolfo Bloch, aqui na Mangueira. E se expandiu em outros governos. E recebeu o título de FATEC. Então, estou afirmando a Vossa Excelência que talvez eu, nesse plenário, seja o deputado que mais tem entusiasmo pela FATEC. E porque também, se hoje sou parlamentar, foi porque um dia pude estudar na Escola Técnica Nacional e me formar técnico de estradas, até chegar na Escola de Engenharia. Então, eu sou fruto exatamente do ensino técnico. E sempre lutei por uma FATEC cada vez mais forte, cada vez mais livre,
cada vez mais democrática. Esse é o ponto comum. Tanto é que na Comissão de Constituição e Justiça, o senhor vai encontrar que eu fui parecerista, mesmo que o projeto arranhe a iniciativa do Executivo, eu dei o parecer pela constitucionalidade, exatamente porque era uma FATEC dirigindo os seus próprios destinos. Mas entendo, senhor presidente, que acordo de plenário é para ser cumprido. O projeto recebeu muitas emendas, quando passou em primeira. Alguém pode até aí contar quantas emendas foi. 7 emendas. Nós não nos preparamos para dar parecer sobre as mesmas, porque havia um acordo de o presidente da Comissão de Educação discutir com o corpo discente e o corpo docente e o autor do projeto em audiência pública que emendas seriam incorporadas, para a partir daí se construir um consenso e aprovarmos o projeto. Porque essa altura do campeonato, senhor presidente, com dissenso, é só o senhor olhar para o plenário que a sessão cai de imediato. Então, no sentido de construir o consenso, deveria, no meu entendimento, o deputado Flávio Serafini fazer com o deputado Conte Bittencourt um contato, marcar essa audiência pública, quiçá sinônimo de talvez, né? Porque alguns, eu sou antigo, gosto dessas palavras, e Vossa Excelência conhece, porque o senhor já dançou um bolero, quiçás, né? Mas, voltando, o deputado Flávio Serafini devia fazer uma conversa com o deputado Conte Bittencourt, marcar essa audiência pública para a semana que vem, e o projeto voltar à pauta com decisão sobre as emendas, inclusive construir um acordo de também não se emendar em segunda, acolher o parecer das emendas que nasça da Comissão de Constituição e Justiça, do que a gente tentar forçar um caminho e o quórum caiu. Quanto o esforço dos alunos da FATEC, que é absolutamente louvável e pertinente, eles também hão de compreender que, se houver um acordo, o projeto é aprovado. Se não houver acordo, vamos ficar repetindo. Cai o quórum, volta o quórum, e assim vai. O senhor viu que no dia de ontem, para derrubar os vetos, precisava 36 votos. E esses 36 votos só foram conseguidos quase debaixo de apelo aos gabinetes para os deputados virem a plenário. Então, senhor presidente, a minha posição é que o deputado Serafini faça contato com o deputado Conte, presidente da Comissão de Educação. Está aqui o vice-presidente, o deputado Valdec, que também é um especialista na área. Façam essa audiência pública e o projeto tem a garantia de Vossa Excelência que, assim que realizar a audiência pública, ele vem à pauta já com parecer da Comissão de Educação sobre as emendas. É o meu ponto de vista, senhor presidente. Deputado Gilberto, depois vou tentar aqui um encaminhamento. Senhor presidente, vários de nós aqui somos filhos de escolas técnicas de qualidade. Eu mesmo fui aluno da antiga Escola Técnica Federal, quase 50 anos atrás, depois Cefet, e fui profissional técnico de nível médio por muitos anos. E antes da Escola Técnica Federal, fui aluno do, na época, Ginásio Industrial Ferreira Viana, que hoje, alterado o seu status, faz parte da rede FATEC.
Então, nosso compromisso, a nossa responsabilidade com o ensino técnico é uma responsabilidade de toda a vida. Das 7 emendas apresentadas, eu sou autor de 2, mas não serei óbice de forma nenhuma ao desdobramento do projeto. Eu estou aqui propondo ao deputado Serafini, se ele aceitar a proposição do deputado Luiz Paulo, que eu acho interessante, a gente desdobra. Se não aceitar, no sentido de agilizar e não criar óbice à tramitação, eu fiz destaque às minhas 2 emendas. A minha proposição ao deputado Serafini é que a gente faça acordo para o parecer nas comissões, em pelo menos uma delas, que eu acho absolutamente razoável, é de que o voto dos alunos seja a partir de 14 anos, que até aos 14 seja a partir dos pais, que absorva essa emenda. E a outra emenda, embora eu não ache ela desprovida de propósito, eu não destacaria, não faria a carga sobre ela, no entendimento que a gente tem que um espaço de debate até a segunda discussão. Então, de minha parte, sem abrir mão das questões que eu acho importantes para aperfeiçoar o projeto, mas não serei óbice à tramitação do projeto. Mas acho que a preocupação do deputado Luiz Paulo é absolutamente correta. É preciso que a gente combine a agilidade da tramitação com um debate mais claro, mais focado nessa questão. Mas não, se o deputado Serafini aceitar o acordo, eu de antemão retiro os 2 destaques que fiz. Senhor presidente. Deputado Valdeir Carneiro. Aqui. Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, queria que o nosso querido Marquinhos ouvisse também, porque eu quero ver se eu construo aqui uma solução para esse, não impasse, mas para essa situação de debate em que nos encontramos. Naturalmente que eu quero também, de maneira muito efusiva, cumprimentar os meus colegas professores da FAETEC, servidores técnico-administrativos, estudantes. A FAETEC é um orgulho para o estado do Rio de Janeiro, mas vem sofrendo demais nesse último período com o governo que não dá nenhuma atenção, que coloca sob risco esse importante equipamento de formação profissional que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro, não só em nível técnico, mas também com algumas ações em nível superior. Qual é a preocupação que eu vejo aqui? O deputado Conte Bittencourt me telefonou hoje de manhã, fazendo observações e relatando suas preocupações em relação à votação do projeto aqui hoje, sem a audiência pública. Quando ele vem, é bom lembrar, nós estamos aqui, nesse momento, com um projeto em votação em primeira discussão. É apenas para que se pronunciem as comissões sobre as emendas de plenário apresentadas quando ele entrou em pauta a primeira vez, não é? Para completar a primeira discussão, digamos assim. Ele ainda vai voltar em segunda discussão e poderá ou não receber emendas em segunda discussão. A audiência pública entre a primeira e a segunda discussão é o que se espera, o que foi pactuado, inclusive para discutir as emendas que foram apresentadas na primeira discussão. Se a gente encontrasse uma maneira, deputado Jânio Mendes, e aqui é o desenho que eu quero aqui apontar, porque esse projeto é muito importante. É muito importante que a gente avance na democratização do estabelecimento de educação pública no Rio de Janeiro. Esse projeto se inscreve, inclusive, eu quero aqui lembrar, num esforço maior que vários segmentos da comunidade da FATEC já estão fazendo, que é um esforço de tentar propor um redesenho institucional da FATEC. Nós achamos que, inclusive, a FATEC pode dar lugar a um Instituto Estadual Tecnológico, né, que seja assim uma espécie de primo dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia que nós temos no Rio de Janeiro. Portanto, a escolha do presidente pelo voto direto, o empoderamento do Conselho Superior, enfim, faz parte de um debate mais amplo de redefinição do desenho institucional da FATEC, avançando nos processos participativos, avançando na sua missão fundamental, que formar técnicos com cursos regulares de nível médio que sejam técnicos, para além de outras ações como iniciação profissional e, eventualmente, ensino superior. O que eu quero propor aqui, deputado Jânio Mendes? O que eu quero propor? Se a gente pudesse, veja só, encontrar um consenso aqui, de não fazer hoje, nesta sessão, a apreciação das emendas, apenas aprová-lo em primeira, sem fazer juízo sobre as emendas agora, nem rejeitando, nem aproveitando, para que essas emendas sejam discutidas na audiência pública. Isso teria como, se momentaneamente
os autores das emendas retirassem as emendas, provisoriamente. Eles não têm nenhum impedimento de reapresentá-las em segunda, ou então não reapresentá-las, se a audiência produzir um consenso sobre elas. Então, talvez fosse um esforço que fizesse o projeto avançar hoje, votaríamos o projeto em primeira, essas emendas apresentadas seriam discutidas com aprofundamento na audiência pública, e dependendo do rumo da audiência pública, elas voltariam ou não por iniciativa dos seus autores. Se eles se sentirem contemplados com acordo na audiência pública, pode ser que eles não reapresentem as emendas. Se acharem que não, tem todo o direito e legitimidade de reapresentá-las em segunda. Então, para concluir, a gente aprovaria em primeira, sem prejuízo da preocupação comum a todos aqui, inclusive comum ao Flávio, de discutir as emendas na audiência pública. Há um arranjo possível nesse sentido, porque isso faz o projeto avançar e não perturba as emendas. É a proposta que quero fazer para ver se a gente encontra um desenho possível. Senhor deputado Valdec Carneiro, lamentavelmente, sua proposta não encontra respaldo regimental. Para que pudéssemos avançar na direção, somente na construção de um grande acordo de plenário, que, pelas sinalizações que recebo, não é possível. A forma seria os autores retirarem as emendas, que também não há uma sinalização nessa direção. Então, não há como atender a solicitação de Vossa Excelência neste aspecto. O que posso fazer, se assim o plenário aquecer, colher os pareceres e não votar a matéria, que também não há consenso. Então, vamos avançar na matéria. Presidente, por favor, só um pequeno, esclarecimento na fala de Vossa Excelência, com a devida vênia e respeito. Eu acho que pode encaminhar retirando as emendas e pode encaminhar também acordando com relação a algumas emendas, que foi a proposta que eu fiz ao deputado Serafini, no caso de pelo menos uma das emendas. Senhor presidente, é que Vossa Excelência sentou na cadeira quando eu já tinha feito sua questão de ordem. A minha questão de ordem. O que eu propus foi totalmente diferente. A proposta do deputado Valdec, que tenta mediar o conflito, ela é impossível, porque quando você emenda, tem que colher parecer sobre as emendas, a não ser quando os autores retiram, que não é o caso, porque os autores não estão aí. O que eu fiz, a proposta foi na hora que o André saiu, é que houvesse um acordo e o vice-presidente da Comissão de Educação está aqui, de fazer essa audiência pública, possivelmente a semana que vem, e a Comissão de Educação construir o parecer sobre as emendas, e aí comunicava ao presidente, e imediatamente, em 48 horas, ele colocava o projeto em pauta. Porque não pode ter acordo sobre as emendas. Como é que vai ter acordo sobre as emendas sem audiência pública, quando ninguém sabe sobre as emendas quais são as melhores, quais são as piores e quais são o coletivo da FAETEC estão defendendo? Vai ser uma luta por emenda do ponto de vista de um ou de outro. Então, a questão é essa. E se insistir, a sessão vai cair, porque não há quórum para deliberar. Olha só, agora mesmo, imaginemos que o senhor insista com um projeto em pauta. Eu sou o parecerista da CCJ. Eu vou aprovar ou eliminar emendas a meu critério, e não a critério do consenso que seja construído. Deputado Luiz Paulo, a presidência vai tomar a seguinte decisão. Tira o projeto de discussão nesse momento, faz a inversão de pauta, os senhores continuam dialogando. Se houver possibilidade de acordo ao final,
a gente vota. Se não houver, retira o projeto de pauta e sobresta o retorno à pauta do mesmo a esta audiência pública de consenso da Comissão de Educação, conforme sugere o deputado Luiz Paulo em sua proposta. Perfeito? Anuncio. Então, procedida a inversão de pauta. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 2466, de autoria do deputado Gilberto Palmares, pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzaroni, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Luiz Paulo, deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, só antes do Deputado deputado Paulo Paulo Ramos, o deputado Flávio Serafini retirou as 2 emendas que tinha apresentado. Não, é isso, São presidente? 7 emendas. Não, ao meu projeto, presidente. É isso? Ah, tá, isso, projeto. Senhor presidente, FAETEC urgente, eleição para presidente. Quero votar favoravelmente ao projeto do deputado Gilberto Palmares pela Comissão de Trabalho. Pela Comissão de Transportes, deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira, retorno em segunda. Convido para que reassuma aqui a direção do trabalho, deputado André Ceciliano. Anuncio projeto de lei 4012 de 2018, de autoria do deputado Iranildo Campos, que dispõe sobre o uso preferencial de agregados reciclados em obras e serviços públicos do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Defesa do Meio Ambiente, de Obras Públicas, Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzaroni. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto no mérito é um bom projeto, porque usar material reciclado em obras de pavimentação ou similares é sempre um bom indicador. Não vejo nada que contraria a Constituição. Meu parecer é pela constitucionalidade. Pela comissão, não. Pela Comissão de Obras, designo o relator, deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, uma galera esfriou um pouquinho. FAETEC urgente, eleição para presidente.
Voto favorável ao projeto. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Flávio Serafini. PL 4012, 2018, autoria do deputado Iranildo Campos, que dispõe sobre o uso preferencial de agregados reciclados em obras e serviços públicos no Estado de Janeiro. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, deputado Iranildo Campos, apresento o projeto de lei número 4021 de 2018, que dispõe sobre o uso preferencial de agregados reciclados em obras e serviços públicos do Estado do Rio de Janeiro. Ele leva em conta, principalmente, a Lei Federal 12.305, mas não levou em conta, e por isso eu emendei, né, a lei estadual, que definiu a política estadual de resíduos sólidos. Então, eu fiz algumas emendas que passo a lê-las. Emenda modificativa número 1. Modifique-se a emenda que passa a ter a seguinte redação: dispõe sobre o uso preferencial de agregados reciclados em obras e serviços de engenharia executados pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, serviços de engenharia, não serviços públicos. Obras e serviços de engenharia, na emenda. Segundo, emenda modificativa número 2 ao artigo 1º. Em conformidade com a Lei Federal número 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e com o disposto no artigo 6º da Lei 4191, de 30 de setembro de 2003, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, as obras e serviços de engenharia, executados direto ou indiretamente pela administração pública, deverão utilizar preferencialmente agregados reciclados. Parágrafo único. Entende-se por agregado reciclado material granular proveniente do beneficiamento de resíduos de construção ou demolição de obras civis, que apresenta características técnicas para aplicação em obras de edificação e infraestrutura. Emenda modificativa 3. O artigo 1º passa a ter a seguinte redação. O artigo 4º passa a ter a seguinte redação: poderão ser dispensados estabelecido no artigo 1º as obras em caráter emergencial, as obras contratadas com dispensa de licitação consoante a legislação vigente, as obras em que a utilização de agregados reciclados seja tecnicamente não recomendada ou inviável economicamente. 4, quando não houver disponibilidade no mercado de agregados reciclados que atenda às características técnicas especificadas. E a emenda número 4, aditiva, adicione esse artigo onde couber com a seguinte redação: o órgão competente deverá acompanhar o estado da arte do desenvolvimento tecnológico do uso de agregados reciclados, com vistas à incorporação de novos itens no Sistema Integrado de Gestão de Aquisições, SIGA, visando atender a cadeia de suprimentos de bens e serviços do Estado. Ou seja, senhor presidente, são emendas para ajudar o projeto, levando em conta a legislação estadual que fixou o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Portanto, cumprimentando o autor pelo projeto, o parecer é favorável com emendas. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Eu acompanho pela Comissão de Orçamento no mérito o ponderado parecer do deputado Valdec na Comissão de Economia. Então, estou acompanhando o parecer da Comissão de Economia. Com os pareceres emitidos, em votação, as emendas da Comissão de Economia. Os senhores que aprovam isso não estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam isso não estão aprovados, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Projeto de Lei 4201 de 2018, da autoria do deputado André Lazzaroni, que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, o bondinho da Banda da Barra, localizado na Praia da Barra da Tijuca, Avenida Lúcio Costa, número 3.646, posto 6, em frente ao condomínio Beton. Pendente de parecer das Comissões de Constituição, Justiça e de Cultura. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, independente do mérito, o parecer é pela constitucionalidade ou não, e nós temos já aqui firmado
apesar de todas as contradições possíveis, que nós podemos fazer tombamentos. Então, o parecer é constitucionalidade. Pela Comissão de Cultura, deputado Zaqueu Teixeira, deputada Zeidan, deputado Eliomar Coelho, deputado Valdeir Carneiro. Senhor presidente, pela Comissão de Economia, o parecer é favorável. Cultura, deputado. De Cultura, perdão. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado em primeiro e retorna em segundo. A presidência, para dirimir aí, ó. Deputado Flávio Serafini, por favor. Senhor presidente, como eu tenho repetido desde o início, esse é um projeto que, para ser aprovado, ele requer um entendimento amplo. Eu só mantive esse projeto na pauta hoje, antes da realização da audiência pública, não só pelo tempo já que esse projeto está tramitando e que a gente já pediu para se realizar a audiência pública, mas principalmente porque eu entendi que a gente poderia avançar num acordo para o plenário hoje. Mas não avançando para esse acordo, a gente não tem muitas possibilidades que não tentar avançar num novo entendimento. E o entendimento reside na necessidade da gente realizar a discussão do mérito para poder aprovar esse projeto aqui o mais rápido possível. Então, como Vossa Excelência me colocou, né, como foi colocado reiteradamente aqui no plenário, eu estou disposto a retirar o projeto de pauta se a gente tiver um acordo sobre um calendário de audiências públicas e sobre o retorno do projeto para ser votado em primeira discussão. Se a gente conseguir realizar essa audiência pública nas próximas 2 semanas, né, a gente está sugerindo aqui, os membros da educação aqui, da Comissão de Educação aqui presentes, inclusive estamos sugerindo que seja na quinta-feira da semana que vem. No dia 30 de agosto. O deputado Valdeir está aqui reforçando essa data que a gente verificou como uma data possível. E a gente conseguir que ele volte para cá, já emendado, com um parecer sobre as emendas, com um acordo para a sequência, a gente retira o projeto de pauta e eu reitero, junto aos servidores e professores, estudantes da FAETEC. Esse é um projeto fundamental para o futuro da FAETEC, mas ele requer entendimento. E requerer entendimento não quer dizer que vai ser fácil, porque a única maneira desse entendimento ser construído é com muita luta, é com muita mobilização, como vocês têm feito. E aí, a gente retira o projeto e reitera, junto a todos e todas aqui presentes, a palavra de ordem necessária de continuar sendo repetida: FAETEC, urgente, eleições para presidente. Pela ordem. Então a presidência retira o projeto, um acordo com o autor e com o acordo que havia feito com a Comissão de Educação. Deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, no projeto anterior, que foi o último votado, a Comissão de Cultura não deu o parecer. É um projeto que trata exatamente de um tombamento por interesse histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro. Eu chamei Vossa Excelência. Quem deu parecer pela cultura foi o deputado Valdeir. Ah, você deu? Pode então, ser? Desculpa. Senhor presidente, então, sobre o projeto da eleição para presidente da FAETEC, eu tenho que falar aqui 2 coisas. Primeiro que, para ser justo, né, quando me telefonou hoje de manhã, o deputado Conte Bittencourt manifestou essa preocupação com a audiência, a gente tentou mediar aqui, não foi possível, mas ao telefone falou que a posição dele era favorável ao projeto, a ideia do projeto. Portanto, para ser justo com o diálogo que eu travei com ele, para evitar mal-entendidos. A segunda coisa é que nós estamos combinando na Comissão de Educação, então, uma audiência no dia 30 de junho, de agosto, perdão, que é quinta-feira da próxima semana, às 10 horas, porque qual é o objetivo? É só para amarrar aqui. Nós temos 7 emendas apresentadas na primeira discussão. O objetivo é que a audiência pública possa se debruçar
especificamente sobre essas 7 emendas, sem prejuízo de outros debates que ela queira fazer, mas para que a gente possa voltar aqui com um projeto em votação, em primeira discussão, com essas emendas amadurecidas, né? Senão a gente vai empacar novamente. Então, o objetivo da audiência, sem prejuízo de qualquer debate sobre o tema FAETEC e eleição de presidente, se faça na audiência, que a audiência se debruce sobre as 7 emendas apresentadas pela deputada Cidinha, pelo deputado Osório, pelo deputado Gilberto Palmares, pelo deputado Conte Bittencourt, para que a gente volte com as emendas amadurecidas e aptos a votar e completar a primeira discussão. Portanto, essa é a ideia que eu quero aqui registrar. Deputado Luiz Paulo. Deputado Tio Carlos. Senhor presidente, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, não sou o presidente é o deputado André Lazzaroni, eu firmo o compromisso de o que a Comissão de Educação decidir na audiência pública, eu endossar e ser o meu voto na Comissão de Constituição e Justiça, porque também queremos eleição urgente para todos os poderes, mas principalmente para a FAETEC. Presidente. Com a palavra o novo deputado Gilberto Palmares. São duas coisas rápidas sobre o mesmo assunto. Só lembrando que na tramitação do projeto, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto na Comissão de Educação, presidida pelo deputado Conte Bittencourt, houve parecer unânime favorável ao projeto, o que significa que a Comissão de Educação entende o projeto como positivo. E eu queria propor que essa audiência pública fosse realizada em conjunto, já pedi a opinião do presidente da comissão, o deputado Paulo Ramos, e eu sou integrante também, em conjunto com a Comissão de Trabalho. Acatado, senhor presidente. Eu sou membro da Comissão de Educação, deputado Valdec, deputado Flávio, a gente está entendendo que é urgente a necessidade dessa audiência pública. Então, eu espero que Vossas Excelências possam conversar com o deputado Conte Bittencourt e que a gente possa realmente já deliberar sobre essa proposta da audiência pública. Só deixar consignado, já que o deputado Gilberto Palmares fez essa proposta, tendo em vista que é a FAETEC, que seja também uma iniciativa conjunta da Comissão de Ciência e Tecnologia. Perfeito, nobre deputado. Com a palavra, o novo deputado Leomar Coelho. Eu queria ir também na direção da construção desse entendimento. Eu acho que tem que ser definido a audiência pública agora. Agora. Definida a data da audiência pública, a depender da concordância do presidente da comissão, mas seja definida uma data agora. Eu tenho receio de não definir data, esse negócio fica rolando. Esta Assembleia aqui era para estar cheia, está vazia, e parece que essa será exatamente o que vai acontecer, de maneira que definida. Não tem normalmente qual é o dia que tem audiência pública da Comissão da Educação. Se é quarta-feira, então vamos deixar marcado e comunicar. Claro, se ele for contra, o negócio complica, mas deixando claro que houve uma concordância de quem estava presente no plenário de ser marcada essa audiência pública agora. Porque todo mundo chega aqui e faz o discurso, democracia é importante, não sei o quê, urgente, presidente FAETEC, e nada de marcar a audiência pública. Então, a minha questão de ordem vai exatamente na minha contribuição para construir as condições para a gente ter de fato a aprovação dessa matéria aqui, definido já a audiência pública agora. Nobre deputado Leomar Coelho, nós temos 3 membros da Comissão de Educação presentes em plenário. O entendimento que já... Eu entendo importante a colocação de Vossa Excelência, deputado Leomar Coelho, porém, os membros
efetivos da comissão poderão se reunir ainda hoje. Vamos buscar contato com o presidente da Comissão de Educação e aí sim podemos deliberar, porque eu entendo que também o nobre deputado Conde Bittencourt tem interesse em atender esse pleito de uma forma imediata. Com a palavra o nobre deputado Flávio Serafim. É isso, tio Carlos. Então, tio Carlos, a gente tinha conversado aqui, eu Vossa Excelência, o deputado Valdec, e a gente tinha visto a possibilidade da agenda da quinta-feira. As audiências da Comissão de Educação costumam ser às quartas-feiras. A gente vê, né, a gente está tirando um indicativo aqui entre nós da quinta-feira, vê se não for possível na quarta, a gente mantém para a quarta. O importante é que aconteça logo. Eu só queria explicar por que eu vejo que é importante debater esse projeto agora. Porque esse é um projeto, obviamente, que ele interfere numa dinâmica de controle do governo sobre a FATEC. É um projeto que dá mais autonomia para a FATEC à medida que a FATEC passa a escolher seu principal dirigente através de um processo consultivo. E no momento que a gente vive, onde um ciclo de governo se esgotou e a gente tem aberto o próximo ciclo, é um momento onde a gente pode fazer essa discussão sem que haja um governo forte buscando avaliar, não, eu não quero a FATEC mais autônoma, porque isso e aquilo. A gente vai poder discutir de fato, no conteúdo, no mérito, qual é a melhor proposta de organização democrática da FATEC para que ela possa avançar enquanto instituição, se consolidar ainda mais e cumprir um papel ainda mais importante para o Estado do Rio de Janeiro. Então, eu reitero, a gente tira esse indicativo de fazer essa audiência pública na quinta-feira. Se o deputado Conde Bittencourt, presidente da comissão, às 10 horas, achar que é melhor na quarta, a gente traz para a quarta, ou a gente tenta fechar uma data com mais brevidade possível, mas que a gente não perca esse momento importante, que nos permite fazer uma discussão estratégica sobre o Rio de Janeiro, sobre a FATEC, que é esse momento que a gente está vivendo, para avançar nesse novo marco legislativo, para que haja eleição diretas para a presidência da FATEC. Com a palavra o nobre deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, eu ouvi aqui dizer que isto aqui hoje deveria estar cheio. Entendi que a manifestação se destina a criticar a ausência de parlamentares. Mas todos os partidos representados na casa têm integrantes seus ausentes, inclusive da bancada do parlamentar que exigiu a presença de todos os parlamentares aqui. Basta a quem está nas galerias observar quem está presente e quem não está. E eu tenho certeza absoluta que nas galerias vários vão observar quais são os parlamentares ausentes, inclusive integrantes da bancada do parlamentar que fez a exigência. Mas eu quero dizer, senhor presidente, que essa matéria é realmente relevante. A audiência deve ser feita na Comissão de Educação, o mais rapidamente possível. De preferência, já está aqui praticamente alinhavada a próxima quinta-feira. Mas a discussão não precisa e não deve ser tratada exclusivamente na Comissão de Educação. Pode ser tratada em qualquer outra comissão cujo presidente entenda que dentro das atribuições da comissão que preside, esta matéria pode ser inserida. Eu não tenho dúvidas de que o deputado Conde Bittencourt vai aquecer. Aliás, manifestaram aqui que ele próprio também é favorável à iniciativa. Então, senhor presidente, eu quero dizer que a Comissão do Trabalho, o deputado Gilberto Palmares aqui, já se manifestou, por mim presidida, está à disposição, caso haja qualquer impasse, para superar. Então, FATEC urgente,
Eleição para presidente. Nada mais a declarar, nada mais a tratar. Passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o novo deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Senhor presidente em exercício, deputado Tio Carlos, senhores parlamentares ainda presentes, Flávio Serafini, Eliomar Coelho, Paulo Ramos, enfermeira Rejane e deputado Valdec. Eu li na coluna do jornal O Dia uma notícia, deputado Paulo Ramos, que eu prefiro não acreditar. Vossa Excelência há de lembrar da reunião do Colégio de Líderes na terça-feira passada, quando lá decidimos, pela posição dos líderes de oposição e até outros que têm posições mais neutras, que nós votaríamos contrários ao projeto do governo que queria impor uma alíquota patronal de mais 12%, elevando a alíquota patronal do Poder Executivo para 40%, enquanto as alíquotas patronais dos outros poderes seriam de 28%. Nós teríamos no Brasil a primeira unidade federativa que ia praticar alíquotas diferentes para um poder executivo e uma menor para os outros poderes. Não verifiquei na mídia que os outros poderes, que são o Judiciário, o Poder Legislativo, o Ministério Público e a Defensoria, que são os poderes que têm repasse obrigatório de 12º mensal, isto é, repassa-se 1/12 do orçamento a cada um desses poderes, e que são os poderes que têm a melhor média salarial, pagariam uma alíquota patronal de 24, de 28, e o Executivo de 40, que é o poder que tem a menor média salarial. Disse que votaríamos contrário, porque era injusto e inconstitucional, porque não obedecia um princípio basilar da isonomia. E assim, ainda lá disse que tinha certeza, porque faço contas aqui no plenário, que o projeto iria ser rejeitado. E aconteceu que o projeto foi rejeitado e foi a arquivo, como eu havia previsto. Ponto. No dia de ontem,
cumprindo o acordo com diversos parlamentares, o presidente André Siciliano botou na pauta o veto à reposição salarial de 5 pontos percentuais aos poderes Judiciário, Ministério Público e Defensoria. Projeto que veio para casa no ano de 2015, antes do regime de recuperação fiscal, e que os chefes desses poderes garantiam que tinham um orçamento suficiente para dar essa reposição salarial. Não foi aumento, porque as perdas acumuladas passavam de 16 pontos percentuais e a reposição foi de apenas 5. Bom, dito isso, a Constituição da República também indica que o funcionarismo público pode ter reajuste anual correspondente à reposição salarial das perdas da inflação. E a Constituição está acima de qualquer regime de recuperação fiscal. Os 2 vetos vieram à pauta e, por 36 votos, exatamente o mínimo necessário para derrubar um veto, maioria absoluta, os 2 vetos foram derrubados. Aí me perguntei, o que tem a nota no jornal? A nota de jornal diz que a reação do governador seria de vetar um projeto de minha autoria com o deputado Paulo Ramos e o deputado André Siciliano, já aprovado por essa casa, por unanimidade, sem nenhum voto contrário, para incorporar ao patrimônio do Rio Previdência, para capitalizar o Rio Previdência, os recursos que ficam transferidos do Tesouro Nacional para o Tesouro do Estado, devido a preceito da Constituição Federal, que são os recursos oriundos do imposto de renda do funcionalismo público estadual, que monta estimadamente em 3 bilhões de reais. Ora, o próprio governador me revelou que este projeto era muito bom, que se nós aprovássemos, ele iria sancioná-lo. Mas não acredito que, magoado com a decisão do parlamento, queira ele vetar para se vingar dos parlamentares. Mas não vai se vingar dos parlamentares, se vingaria do servidor público, inativo e pensionista, que na sua maioria, com exceção daqueles que são bem aquinhoados, ganham muito mal, abaixo do teto do INSS. Mas não acredito que isso seja verdade. Não acredito nesse sentimento menor. Mas li hoje no jornal de grande circulação do país que o reajuste, a reposição salarial de 5%, deputado Paulo Ramos, iria onerar a folha do Rio Previdência anualmente em 77 milhões de reais. Mas não tem uma linha dizendo que, se o governador sancionar a lei que essa casa aprovou, isto é, capitalizar o Rio Previdência com os recursos do imposto de renda, nós colocaremos
no cofre do Rio Previdência 3 bilhões de reais, que cobre de muito, em mais de 30 vezes o gasto da reposição salarial. Então, eu queria fazer essa linha de raciocínio para dizer que eu não acredito que um governador do Estado tome suas decisões com a espada da ira, mas sim com a razão que deve ser o fio condutor de todas as nossas decisões. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, deputado Carlos Osório, não se contando presente. Deputado Eoliomar Coelho, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Tio Carlos, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje foi deixado de votar nesta casa uma matéria de fundamental importância para a democratização das nossas instituições de ensino, uma delas, a FAETEC. E é claro que se não foi aprovado é porque tem interesses outros que não o de fato garantir exatamente essa democracia tão apregoada, tão elogiada por aqueles que vêm e fazem pronunciamentos aqui desta tribuna e no plenário também. Tentei fixar uma data para a audiência pública acontecer no caminho de se buscar uma solução para o caso. Não adiantou muita coisa. Na intervenção que eu fiz, eu até falei que achava importante fixar a data já agora, até porque, por exemplo, esse plenário aqui, de uns tempos para cá, tem no mínimo sido muito esquisito. Porque quando é matéria de interesses, matéria para garantir benesses aos grupos econômicos do Estado do Rio de Janeiro, este plenário aqui tem um número de deputados presentes suficiente necessário para aprovação. Quando é favorável a segmentos da sociedade que pertencem ao mundo do trabalho, aí há uma insuficiência de deputados e deputadas em plenário para, no final, o resultado ser a não aprovação daquela matéria que beneficiaria exatamente trabalhadores, servidores públicos, etc. Fiz essa dizendo que hoje estava, nesta altura dos acontecimentos, vazio o plenário. Não é só hoje, não. O plenário fica vazio há muito tempo. Fica vazio contra a condução do processo legislativo de forma democrática. Porque o regimento interno desta casa é ferido.
quando é para atender interesses econômicos. Esta casa aqui, eu tenho autoridade, porque eu sou o deputado, não vou dizer o único, mas dentre aqueles que têm 100% de presença aqui nesta casa, eu sou um deles. E fico até o final, porque eu não estou fazendo nenhum favor em estar todos os dias aqui e ficando até o final da sessão. É a minha obrigação, é meu dever. Eu fui eleito para isto. Eu fui eleito aqui para defender aquilo que esteja de acordo com as minhas convicções. Não vou abrir mão nunca delas. Não vou sair de plenário. A matéria é colocada em votação, ou eu voto favorável ou eu voto contra. Então eu acho que determinadas colocações, às vezes a pessoa faz de forma totalmente descabida neste plenário, pensando talvez em atingir quem não deve ser atingido, está cometendo um grande engano, total engano. Esta casa aqui deve e muito à sociedade, à população que fica lá fora do estado do Rio de Janeiro. Esta casa aqui já teve cercada de todas as formas para impedir a entrada do povo, e isso daqui, nada mais nada menos, é denominado permanentemente em tudo que se faz de discurso como a casa do povo. É a única casa do povo que impede o povo de entrar na casa. E quando isto acontece é porque o que está se fazendo aqui, no mínimo, trata-se de uma imoralidade. No mínimo, a ausência de deputados aqui tem sido costumeira, é irivezeiro. Não é de hoje. Só que agora está ficando de forma mais amiudado, ou de forma mais amiudada, a frequência com que isto acontece tem se dado. Ontem mesmo, para conseguir 33 votos para aprovar uma matéria acordada no colégio de líderes em todos os presentes. Foi um grande sacrifício para conseguir o 36º voto. Antes de ontem, por causa de um voto, não se aprovou uma matéria importante para o estado do Rio de Janeiro. Mas a ampulhação, os artifícios de forma ardilosos, construídos aqui em plenário, fez com que realmente a matéria, uma emenda, não fosse aprovada. Emenda esta que a única coisa que queria era que a empresa cujo Estado tinha dívidas a pagar, e se essa empresa teria dívidas a pagar ao Estado, que houvesse o encontro das contas. Era só isso que se queria. Mas não. O que se aprovou aqui foi exatamente permitir que o Estado devedor, a empresa que é dona da dívida, pode simplesmente receber ou ter descontado a sua dívida sob a forma de pagamento dos impostos. Quer dizer, uma verdadeira anomalia. Se o Estado deve para a empresa deve para o Estado, vamos fazer o encontro das contas. No final, se a empresa deve mais para o Estado, tem que continuar pagando. Se é obrigado a pagar, se tem menos, o Estado devolve a diferença. É isso que tem que ser feito. Mas não,
porque isso daí fere interesses econômicos defendidos aqui nesta casa. E é claro que aí, realmente, eles não se fizeram presentes. Hoje, não se fizeram presentes. E parece que daqui até o final do ano, eu não sei, esse vai ser um procedimento usual. É usual, mas vergonhoso. Vergonhoso. Quando lá fora fazem a crítica, aquele que não recebe o salário 1 mês, 2 meses, 3 meses, que não recebe aumento há anos, este daí, quando vê que aqui o deputado ganha um bom salário e não vem trabalhar e não é descontado, alguma coisa está errado. Se não quer reconhecer isto, é fogo. As necessidades, a carência, a vida precarizada, precarização das vidas dos trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, com suas vidas precarizadas, ganhando uma míngua em termos de recursos que mal dá para a subsistência. Nem mais se trata de sobrevivência, é subsistência. E aí o deputado não comparece aqui para trabalhar, que foi eleito para isto? O que é isso? Passar a mão na cabeça, eu não vou passar. E tem autoridade para isto. É bom que fique muito claro as imoralidades que tem aqui acontecido contra o povo do Estado do Rio de Janeiro. Mas quando é para favorecer aqueles que são donos do capital, aí isso aqui fica quase que lotado. Então, senhor presidente, eu gostaria de fazer esses esclarecimentos, porque eu não gostei da intervenção do nobre deputado Paulo Ramos, referindo-se a uma intervenção minha. Inclusive, a intenção não foi essa que ele disse que era. Inclusive, fez uma leitura errada, que não merece crédito, porque não foi essa a intenção. Eu apenas citei que o plenário estava vazio. Aí avocar e fazer a leitura e dizer que a leitura que está na cabeça dele é a minha leitura, vamos acabar com isso daí. Eu tenho a impressão que eu mereço um pouco mais de respeito. Eu tenho história política. História política. É bom que se respeite. E não estou aqui para brincar. Estou aqui para trabalhar. Estou aqui para defender aquilo que eu acho que deve ser defendido, que é exatamente uma condição melhor de vida para o servidor do Estado do Rio de Janeiro, para o trabalhador do Estado do Rio de Janeiro. Nunca fui parlamentar de ocupar tribuna ou microfone para ficar farseando ou falseando aquilo que eu quero dizer. Não. O que eu quero dizer, eu digo na cara. Até porque eu tenho autoridade de falar na cara, olho olhando no olho. Lamento profundamente e quero que não se repita mais esse tipo de coisa. Quero que não se repita. Quero deixar muito claro isso. Ao concluir, senhor. Que não se repita mais esse tipo de coisa. Ao concluir, nobre deputado. Atribuir à minha pessoa intenções que jamais passou pela minha cabeça, eu não posso admitir. Entendeu? Eram essas considerações que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Paulo Ramos. Senhor presidente. Senhor, Vossa Excelência, pode fazer uso da Quem tribuna. quer ser respeitado, tem que respeitar. Dizer da tribuna que o plenário hoje deveria contar com a presença
de todos os parlamentares, tendo em vista a importância da matéria, conta com a minha concordância. Mas é preciso que quem ocupa a tribuna para fazer determinadas observações, ao fazê-las, também faça a autocrítica em função da ausência dos parlamentares do seu partido. Porque acusações genéricas, habituais, não constroem. E também não é verdade que a presença aqui, durante as votações, exija que vote sim ou vote não, ou se abstenha. Porque muitas vezes, juntamente com outros parlamentares ou outras bancadas, já contribuir para a obstrução da votação. Nós estamos aqui, estamos presentes e nos ausentamos do plenário, porque queremos derrubar o quórum. Então, senhor presidente, não vai ser com manipulação ou versão equivocada em relação às questões de quórum. Eu tenho, pelo deputado Eliomar Coelho, o mais profundo respeito. Eu conheço a trajetória dele, mas eu conheço também determinados procedimentos equivocados. Quando a ocupação da tribuna se destina a atribuir aos outros, às outras bancadas, ocultando a ausência de membros de sua bancada. Então, senhor presidente, cuidado com as coisas, cuidado com as coisas. Modus em rebus. Vossa Excelência, por favor, ocupar. Vossa Excelência não vai fazer uso da tribuna? Senhor presidente, eu fui citado, eu quero... Deputado Paulo Ramos, o senhor não... Ok, o senhor já fez uso do seu tempo? Então, por favor, ocupe a tribuna, por gentileza, o seu tempo. Como foi citado, deputado Eliomar Coelho. Bom, a primeira coisa, para deixar muito claro, é que eu não falei que estava faltando todos aqui. Não usei nenhum momento. Eu falei que hoje estava faltando deputados aqui no plenário. Olha como é que são as coisas, né? Foi isso que eu falei. Mas a leitura que foi feita é outra. Então, é uma leitura totalmente equivocada, que não corresponde à verdade do que foi dito aqui. Outra coisa, não me referi aqui dizendo que todas as bancadas estavam ausentes. Não falei isto também. Agora, da minha bancada, por exemplo, estava o deputado Flávio Serafini, e já tinha estado aqui o deputado Marcelo Freixo e o deputado Anderson Nogueira, os quatro. Então, não foi isso que eu falei. O que eu falei é do uso costumeiro que nós estamos começando a presenciar há bastante tempo, de ausências aqui nesta casa, quando é para defender interesses do povo lá fora. Quando é para defender interesses daqueles empresários, dos donos do capital, a presença se faz. Essa foi a crítica que eu fiz. Se o deputado tem direito de fazer qualquer coisa aqui dentro, desde que seja de acordo com o regimento interno, está legal, tudo bem. Para mim não tem nenhum problema. Agora também não impede de eu dizer que isto é uma realidade dentro deste plenário. Infelizmente e lamentavelmente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, assíduo que sou, estou aqui para ocupar a tribuna, para tratar verdadeiramente de um tema relevante. Esse tipo de picuinha não constrói. Então não vou me perder em debates inúteis. Fiz apenas a referência para evitar eventuais
e equivocados oportunismos. Mas, senhor presidente, hoje, deputado Valdec, na presidência, houve uma importante reunião com representações dos estudantes. Estudantes de todos os níveis, tratando da questão do passe livre, matéria que será incluída na ordem do dia para a próxima terça-feira. Presidente deputado André Siciliano, tendo em vista a expressiva representação do mundo estudantil, já assumiu esse compromisso e na próxima terça-feira estaremos aqui votando a matéria. Tive a oportunidade, deputado Valdec, de ser autor de uma emenda que está incorporada ao projeto e ficou sendo o parágrafo único do artigo 1º. Porque no artigo 1º assegura o passe livre para muitos estudantes. A minha emenda, que tenho certeza absoluta, será acolhida por todos. A minha emenda estende o benefício do passe livre para os alunos do ensino superior. E quando a minha emenda fala em ensino superior, obviamente que estamos tratando do ensino superior público e do ensino superior privado. Porque se a emenda se destinasse a um ou outro, teria sido feita a manifestação. Mas em ensino superior, a emenda é abrangente. Mas há aqueles que equivocadamente tratam do passe livre exclusivamente para a educação pública. Quando na educação privada nós temos uma parcela expressiva que, mesmo em pagando a mensalidade, mesmo assim, por vezes, perde o ano letivo porque não tem dinheiro para a condução, para o transporte. No caso do ensino superior, como não há objeção em relação ao ensino superior público, eu vou tratar aqui unicamente do ensino superior privado. E as minhas observações decorrem não só da minha experiência, como também do que ouvi em audiência pública, realizada ontem, aqui no auditório Nelson Carneiro, com a presença de representações de todas as entidades que reúnem estudantes de todos os níveis do nosso estado. Nós temos o ProUni, importante programa de bolsas do governo Lula. O ProUni incorporou na educação superior contingentes expressivos, filhos da classe trabalhadora. Mas há, senhor presidente, levantamentos feitos nos dizendo que muitos daqueles que têm a bolsa e a bolsa integral não conseguem frequentar as aulas
concluir o curso que não tem dinheiro para a passagem. Há também o FIES, alunos que têm o financiamento da educação superior. A Caixa Econômica efetua o pagamento e o aluno assume o compromisso de, quando estiver no mercado de trabalho, concluído o curso, já estará devendo, tendo que pagar durante anos a fio o financiamento. É duro saber que quem busca o financiamento, pelos critérios do financiamento, já é quem tem pouca renda. E aí, fica endividado e, por vezes, não conclui o curso. O prejuízo é grande. Não conclui o curso ou não frequenta regularmente as aulas, que não tem dinheiro da passagem. Que também quem busca o financiamento é quem não tem uma grande renda. Mais uma razão para que o passe livre para o ensino superior privado seja acatado. E mais, ainda há aqueles de tempo integral no ensino superior, que não trabalham. Como não trabalham, tempo integral, também não tem dinheiro. Mais ainda, necessitando do passe livre. Ouvi o impacto financeiro. Qual será o impacto? Isto vai onerar o Estado. Mas aqui mesmo, esta casa votou incentivos fiscais. Há pouco tempo, a redução do ICMS sobre o diesel. Sempre que o debate se dá em torno de algo que alcança a maioria dos menos favorecidos, esse debate surge sobre o impacto. Mas quando a concessão é para ser feita para setores do capital, ao contrário, nem aquela equipe aí da recuperação fiscal, aqueles dois malditos servidores que estão cumprindo esse papel abjeto, nem eles são consultados, mesmo a concessão enfrentando a lei de recuperação. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna para defender a extensão do passe livre para o ensino superior. Não apenas o ensino superior público, mas o ensino superior público e o ensino superior privado. A emenda que apresentei fala em ensino superior, sem qualquer distinção. Já os manuais de direito, os alunos aprendem nos bancos escolares, nas faculdades de direito, a seguinte assertiva: o que a lei não distingue, não cabe a ninguém distinguir. Se fala em ensino superior, não há que se fazer qualquer distinção. O dispositivo é abrangente. Portanto, em homenagem aos filhos da classe trabalhadora, que através de bolsa, financiamento ou por qualquer outro meio, mesmo o sacrifício do pagamento da mensalidade, chegam ao nível superior, em homenagem à classe trabalhadora, é que eu tenho certeza que o passe livre será aprovado nesta casa, incluindo o ensino superior, o público e o privado. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdec Carneiro.
Senhor presidente, deputado Tio Carlos, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, colegas de trabalho aqui da casa. Deputado Tio Carlos, eu vou fazer 3 brevíssimos apontamentos e me dedicar a um tema dentro do meu tempo. O primeiro apontamento, começo logo, eu quero aqui registrar de maneira muito efusiva que no sábado passado foi celebrado o aniversário, o 35º aniversário de uma das mais importantes entidades da sociedade civil do município de Niterói, que é a Federação das Associações de Moradores de Niterói, popularmente conhecida na cidade pela sigla FANIT. Eu quero aqui cumprimentar o presidente Amâncio, o atual presidente Amâncio, cumprimentar inúmeros presidentes e presidentas de associações de moradores de Niterói, filiadas à FANIT. Tenho dito e repetido, e falo aqui desta tribuna do Parlamento Estadual, que a FANIT tem sido, no último período, um importante diferencial para que Niterói avance em várias áreas das políticas públicas, porque é uma entidade, tem associações de moradores, tem líderes comunitários que fazem um trabalho diuturno de pressão, de saudável pressão democrática sobre o governo municipal, mas ao mesmo tempo apresentam propostas, acompanham, discutem, cuidam também do monitoramento de políticas que estão em andamento. E eu diria que o governo municipal de Niterói, nesse momento, sob a chefia do prefeito Rodrigo Neves, meu querido amigo, prefeito muito diligente, e ele mesmo importante diferencial para a administração pública de Niterói, certamente não seria o mesmo se não fosse a presença ativa e altiva das lideranças comunitárias organizadas em torno da FANIT. Portanto, meu primeiro registro é cumprimentando publicamente, eu já o fiz no sábado passado durante o evento e faço agora da tribuna da Alerj essa saudação, uma reverência, enfim, um reconhecimento à Federação das Associações de Moradores de Niterói, a FANIT. Primeira nota. A segunda nota que quero fazer é sobre o projeto acerca da presidência da FAETEC. Já me pronunciei aqui inúmeras vezes, sou favorável à matéria, mas acho que a gente precisa avançar para além dessa discussão, aproveitando a provocação do projeto para discutir o modelo institucional da FAETEC. A FAETEC tem potencial para se transformar num verdadeiro instituto estadual tecnológico do Rio de Janeiro, tendo como foco principal a formação técnica em nível médio, sem prejuízo, porém, de outras atividades do campo da formação profissional, sejam elas de caráter inicial, sejam elas até em nível superior, como já faz em algumas unidades. Mas temos que recuperar a sua vocação matricial de ser um grande equipamento público estadual de formação de técnicos do estado do Rio de Janeiro, com polos regionais organizados, com democracia interna, elegendo não apenas seu presidente, mas os dirigentes desses polos regionais, à semelhança do que acontece nos institutos federais pelo Brasil afora. Nós temos no Rio de Janeiro 2 exemplos, 2 bons exemplos: o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro e o Instituto Federal Fluminense de Educação, Ciência e Tecnologia, ambos equipamentos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Portanto, fica aqui essa segunda nota, e dizendo que a Comissão de Educação, eu, o deputado Flávio Serafini e o presidente Tio Carlos, já combinamos em plenário, estamos apenas aguardando uma confirmação do presidente Conte Pittencourt. Liguei o tempo todo, mas é possível que ele esteja em trânsito e não tenha visto o telefonema, ou esteja sem sinal, para que a gente confirme a audiência do dia 30 de agosto, às 10 horas, para discutir não apenas as 7 emendas, mas para discutir também outras questões que dizem respeito à eleição para presidente da FAETEC e a mudança, o redesenho institucional desse importante órgão público do Estado para o campo da formação profissional. Terceira nota que quero fazer, rapidamente ainda, diz respeito ao projeto que entrará na pauta na próxima terça-feira, aqui já mencionado pelo meu antecessor na tribuna, o deputado Paulo Ramos, que é o projeto que completa a votação que a Alerj já fez em projeto anterior, que já é lei, em relação ao passe livre intermunicipal para estudantes. Neste caso, faltava garantir a gratuidade para os estudantes de cursos técnicos subsequentes,
que já tínhamos garantido os estudantes de curso técnicos integrados, os concomitantes, e agora falta garantir os subsequentes, quer dizer, estudantes de cursos técnicos que já completaram o nível médio e apenas estão fazendo subsequencialmente, por isso são chamados de subsequentes, a formação técnica. Por isso, esse é um debate importante, com a emenda apresentada pelo deputado Paulo Ramos, que estende a gratuidade para estudantes do ensino superior. De qualquer maneira, é bom lembrar 3 coisas. Isso é um debate fundamental, não apenas sobre passe livre, mas é um debate fundamental sobre a garantia do direito à educação no Rio de Janeiro. Estudantes deixam de estudar, deixam de usufruir deste direito constitucional, porque não têm condições, nem eles nem suas famílias, de assegurar a passagem diária. Segundo aspecto, não é apenas um debate sobre passe livre, é sobre o direito à educação e sobre o direito à cidade. Os estudantes precisam se apropriar da cidade, entendendo a cidade como um ambiente educador. Os equipamentos de cultura, os movimentos da cidade, os movimentos sindicais, os movimentos populares, tudo isso pode fazer parte do contexto da formação do estudante, mas para isso ele precisa circular, se deslocar, se movimentar e para isso, portanto, é preciso ter a gratuidade assegurada. E o terceiro aspecto é também uma forma de enfrentar, e Vossa Excelência tem feito debate nesse sentido, enfrentar o poderio da FETransport no Rio de Janeiro. Não é possível que a FETransport siga mandando e desmandando no estado do Rio de Janeiro, sobretudo no que diz respeito à questão do transporte, mas que tem repercussão direta sobre a liberdade de ir e vir dos cidadãos fluminenses. Portanto, esse projeto é muito importante, se inscreve na grande discussão das políticas de assistência estudantil, que envolve transporte para os estudantes, envolve moradia, envolve alimentação. Portanto, é um debate central e a LERJ pautará o projeto na terça-feira que vem, para que completemos a discussão sobre os cursos técnicos e decidamos sobre o que fazer em relação à gratuidade para estudantes do ensino superior. Meu voto todos já sabem, eu sou favorável ao projeto com a emenda apresentada pelo deputado Paulo Ramos. A partir daí, senhor presidente, eu quero, em mais 4 ou 5 minutos no máximo, eu quero reverberar dessa tribuna algo que me parece muito grave, muito sério, e que diz respeito ao atendimento, à educação para pessoas com deficiência no estado do Rio de Janeiro, particularmente, e aqui vejo o trabalho brilhante, o trabalho necessário e indispensável das intérpretes de Libras, que fazem a interpretação das nossas sessões em língua brasileira de sinais, pois eu quero aqui reverberar mais um grave problema no âmbito da SEDUC, deputado Tio Carlos. Eu quero agradecer a Cássia Lícia, que me fez saber em detalhes o sério problema que está, digamos, repercutindo muito negativamente em vários municípios do estado do Rio de Janeiro, que é o problema do pagamento de salários aos profissionais que fazem a interpretação em língua brasileira de sinais no âmbito das escolas que fazem o esforço de inclusão dos alunos surdos. Eu quero aqui dizer, o salário não é pago desde o mês de julho, deputado Tio Carlos, e existe agora uma espécie de jogo de empurra entre o NAPES. O que é o NAPES? O NAPES é o nosso núcleo, o Núcleo de Apoio Pedagógico à Educação Especial, e o CAIS. O CAIS é o nosso Centro de Formação de Profissionais de Educação para o Deficiente Auditivo. Ou seja, o NAPES e o CAIS, um empurra para o outro a questão do pagamento dos salários dos intérpretes de Libras no âmbito da SEDUC. A Secretaria de Educação do Estado precisa se pronunciar, mais do que se pronunciar, precisa de imediato honrar os pagamentos que já vão completando aí 2 meses seguidos de atraso desses intérpretes. Muitos deles começam a ter dificuldade, por óbvio, de frequentar o trabalho, o que compromete a inclusão do aluno surdo nessas escolas. É muito importante ressaltar que alguns deles estão tomando emprestado dinheiro para frequentar os seus ambientes de trabalho, com base no compromisso, no espírito público e no compromisso com a inclusão da pessoa surda, do aluno surdo. É inaceitável que a SEDUC deixe correr frouxo essa situação de desapreço, de desatenção com um segmento já muito vulnerável, deputado Tio Carlos. Olha, nós que dispomos, digamos,
das nossas faculdades sensoriais, eu diria assim, não temos condição, mesmo nós implicados na luta, implicados no debate, que acompanhamos, que estudamos, que lutamos juntos, não temos noção do que seja, né, a dificuldade cotidiana. Não são coitadinhos não, mas a dificuldade cotidiana da pessoa que não enxerga, da pessoa que não ouve. É um cotidiano muito complexo, muito desafiador. E eu quero, portanto, dizer, vejo aqui chegar ao plenário o deputado Márcio Pacheco, que é um militante do tema, é muito importante que a gente denuncie e cobre providências à SEDUC para que seja honrado o pagamento dos intérpretes de Libras que fazem esse trabalho indispensável de inclusão, de garantia do direito à educação. Olha ela aí de novo no meu discurso, garantia do direito à educação para a pessoa surda, para o aluno surdo. Então, estou aqui dando ciência, denunciando, rejeitando e cobrando providências ao senhor secretário de Estado de Educação, Wagner Victor, a sua equipe, a equipe do NAPES, a equipe do CAIS, para que resolva essa situação, para que os nossos intérpretes de Libras, contratados pelo Estado do Rio de Janeiro, tenham condições dignas de trabalho e para que a gente possa garantir, afinal de contas, o direito da pessoa surda à educação no Estado do Rio de Janeiro, já tão combalido de várias formas, com negações ou restrições ao direito à educação, a maior delas, o processo de fechamento de escolas, de turnos e de turmas, mas não para por aí. Mas hoje eu quero ressaltar, enfatizar, nesses segundos que me restam, a importância da inclusão dos alunos com deficiência, e nesse caso específico, do aluno surdo, que sofre diretamente com a desatenção da SEDUC em relação ao pagamento dos salários dos intérpretes e das intérpretes de Libras no âmbito da SEDUC. Muito obrigado, era o depoimento que queria dar. Espero que tenhamos providências e novidades amanhã mesmo em relação a esta situação. Obrigado. Está encerrada a sessão.